Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight, eu vou falar um pouco sobre o João Félix, porque pintou uma notícia, né, isso inclusive no jogo do Chelsea, né, contra o Brighton, de que ele teria ficado insatisfeito de não ter entrado no jogo, né, quando foi anunciado as últimas alterações, que colocaram lá o Christopher Nkunku e o Romeu Lavia na partida, o João Félix teria ficado frustrado e manifestado isso, né? E a questão que a gente coloca muita gente criticou ele, eu até saí em defesa do João Félix pelo aspecto de ele não ter recebido nenhum minuto em campo depois da boa atuação que ele teve lá na Copa da Liga Inglesa, me parece um pouco frustrante, até porque assim, o Mudryk, que a meu ver foi bem inferior no jogo, entrou na partida, né? E eu acho que o João Félix consegue jogar pelos lados, entende? Eu não acho que deixa essa limitação dele. Ele até tem essa qualidade de poder jogar em funções diferentes, mas no final a adesão do Maresca foi por não colocá-lo dentro de campo. E assim, a gente vai debater um pouco mais sobre essa transferência do João Félix. A primeira coisa que a gente tem que dizer sobre isso é simples. Ele não era uma transferência planejada, né? O Chelsea, antes de contratar o João Félix, contrata o Kieran Desbury Hall, que joga uma função do campo similar, que é a função de 10. Já está bem nítido que o João Félix está acima do Desbury Hall na hierarquia e não tem motivo para não ser isso. Ele é mais jovem, é melhor, é mais talentoso e agrega mais ao time para que a equipe precisa. Entende? O Desbury Hall não tem a qualidade ofensiva que tem o João Félix. Então, assim, isso nem colocando na balança com o Nkunku e com o Power, que é sacanagem. Então, assim, só que o fato do João Félix ter sido contratado se deve muito à tentativa do Chelsea zarpar o Conor Gallagher. Nem era ele o jogador envolvido na troca a primeiro momento, era o Samuel Omorondion. O Omorondion acabou flopando essa transferência por erros nos problemas médicos ou talvez por desencargo de consciência, porque o Chelsea estava pagando quase 40 milhões de euros, um jogador que foi para o Porto por menos de 20, né? Foi um negócio assim que parecia até lavagem de dinheiro, né? Mas a questão não chegarem a um acordo com o Morondion, e aí, para conseguir garantir a transferência do Gallagher para o Atlético de Madrid, trouxeram o João Félix, né? Mas aí viria também o Sancho para o time, ainda teria outras transferências para chegar, e obviamente o ataque do Chelsea ficou com uma quantidade de opções estupidamente grande, né? E aí a gente coloca na balança, né? Onde o João Félix entra nesse time? Porque se o Maresca vê ele como um 10, ele tá competindo contra o melhor jogador da temporada, que é o Cole Palmer, né? Então, assim, é complicado ele conseguir espaço com o Cole Palmer na equipe. Eventualmente, acho que na Conference League ele tende a ser o titular, né? Porque o Cole Palmer não foi nem inscrito para a Conference League para ser preservado fisicamente, então acredito que ele vai ser o titular por lá, acredito que o Nkunku será titular como centroavante naquela partida, então assim, o Chelsea deve rotacionar bastante o elenco para o jogo contra o Ghent na Conference League, por isso que eu acredito que ele vai ter o espaço por lá. Mas a pergunta quanto de espaço ele vai ter na Premier League? Que espaço tem para João Félix dentro da equipe? Eu acredito que ele vai ser utilizado como um 10 reserva e, dependendo da ocasião, ele pode entrar pelos lados, mas eu acho que essa é uma alternativa que fica cada vez mais difícil para ele, pelo aspecto de já tem muito ponta no elenco, né? Você tem o Sancho, você tem o Pedro Neto, o Madueke, é aquele negócio, né? Você vai ter alternativas para colocar pelos lados antes do João Félix, né? E mesmo para a função de 9, aí você tem o Nicolas Jackson, o Nkunku, do jeito que o Chelsea está tão cheio de opções, né, de peças, fica difícil você encaixar o João Félix regularmente na equipe, até porque eu acho que isso o próprio jogador já deveria ter um pouco de consciência, né? Ele não é um cara que se garante como titular nessa equipe, né? E ele deveria saber que o Chelsea está com um elenco muito recheado de peças, né? O Chelsea é um time que tem contratado demais, evidentemente haveria concorrência e tende a aumentar essa concorrência. Então, ele tem que lutar pelo espaço dele, né? Como eu disse, entenda a frustração. Não entrou em campo, o Mudryk entrou tendo feito menos, mas é aquele negócio, não entra num jogo, né? Mas acredito, como eu disse, será titular nas Copas e é tentar aproveitar esse momento para mostrar bom desempenho, né? Eu acredito também que ele pensa assim, nesse momento das Copas eu tô entrando, mas é a partir do momento que essas Copas começarem a entrar, o momento mais decisivo da temporada, eu vou continuar entrando? Eu tento acreditar que sim, acho que o Maresca tá levando à risca a ideia de você rotacionar bastante as peças do ataque e preservá-las o máximo, visto a quantidade de jogos enorme que tem na temporada, além, é claro, das datas FIFA, mas obviamente, né, ele pensa assim que se quiser jogar
e ganhar mais tempo de jogo, né, ele vai precisar mostrar também os serviços na Premier League e não sabemos até que ponto isso será possível para o português. Então, vamos ver. Eu, pessoalmente, acho que o João Félix ele tem talento demais. Ele é um excelente jogador para conduzir bola. A assistência que ele dá para o Mudryk, aquilo ali é uma assistência que não é todo jogador consegue dar. É um passe brilhante. A cobrança de falta dele demonstra talento também. Talento, esse jogador sempre teve. Quem fala que o João Félix não é talentoso é uma pessoa que não entende de futebol. Talento ele tem de sobra. Assim como o Sancho tem muito talento, o Mudryk tem talento. A questão é como você usa esse talento. Como você sabe utilizar suas peças. Existem jogadores que nem sempre são os mais talentosos, mas usam seus recursos com perfeição. É o caso do Thomas Müller. Não acho o Thomas Müller uma referência de habilidade, mas ele sabe usar o que tem com brilhantismo. A mesma coisa para o Klose. O Klose está longe de ser um atacante de referência pelo talento e pelo brilhantismo dele para conduzir bola, para driblar, mas ele era o cara que posicionava com maestria e sabia usar os recursos que tinha. Então, assim, o João Félix, para mim, ele precisa melhorar a tomada de decisão. Se ele melhora a tomada de decisão no último terço de campo, começa a analisar melhor o campo, procurar melhor os passes, antecipar melhor as jogadas, eu acredito que ele multiplica a produção dele e ele tem sim condições de brigar por uma posição dentro da equipe. Mas a questão é, ele está com uma concorrência duríssima, que é o Cole Palmer, ele teria que talvez lutar pela vaga pelo lado onde já tem concorrência também. Então, assim, é difícil, mas eu não acho tão impossível. Dependendo do como o Madueke está produzindo, talvez ele receba uma chance pela ponta direita. Lembrando que o Noni Madueke está 5 jogos seguidos pelo Chelsea sem marcar gols ou dar assistências. Isso é uma estatística bem negativa, né? Então, vamos ver o que acontece. A gente também tem a questão das lesões que o Chelsea pode acabar enfrentando. Neste momento, obviamente, com uma notícia extremamente positiva, o Chelsea não encarou nenhuma lesão grave, né? O Reece James não vai nem contar aqui, né? Não é uma lesão grave também, pelo que estão falando, mas nada demais até agora. Então, eu acredito que essa situação de rotação tem sido muito bem gerenciada pelo Enzo Maresca. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.